Boa noite a todos, ótimo estar com vocês, parabéns às mamães, né? Que Deus possa abençoar ricamente cada uma, e eu falo que para as mães nada melhor do que os filhos bens, né? Então que Deus abençoe a sua família também. Nós vamos ler 2 João 1, de 1 a 3, e o que a gente vai fazer hoje é eu vou chamar assim, uma mensagem de introdução. Nós vamos falar sobre as cartas de João. E vamos usar esse livro aqui, esse texto da segunda carta de João. Está aí na tela. Diz o seguinte: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem ama, ou a quem amo, na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Paizinho de amor, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos contigo, e agora nós queremos que seja o Senhor quem nos fale, que o Senhor prepare as nossas mentes, o nosso coração, nosso entendimento, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que a gente aprenda de Ti e que a gente seja desafiado a praticar pelo Teu Espírito. Para a Tua honra, para o Teu louvor, somente para o Teu louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nosso estudo bíblico aos domingos, pela manhã, nós vamos agora começar um novo ciclo. E nós vamos estudar as cartas de João. João, primeira carta, a segunda carta e a terceira carta de João. E João é um autor perfeito para endereçar muitos problemas que a gente enfrenta hoje na igreja atual, como crentes e como igreja. As epístolas de João, porque na verdade não é uma carta tradicional como a gente vê a de Paulo, que endereça para uma certa igreja, tem lá quais os problemas daquela igreja que ele quer tratar. As epístolas de João trazem uma mensagem forte e poderosa para a igreja atual, que em vários lugares é marcada por falta de convicção, por mentalidade permissiva, por conflitos de doutrina. E esses problemas graves já existiam no primeiro século, e foram praticamente os mesmos que tempos depois acabaram com as igrejas cristãs na Europa. E acredite, eles ainda subsistem até hoje em muitas das igrejas atuais. Quantos de vocês, levanta a mão aqui para mim, já leram as primeira, a segunda e a terceira carta de João? As três. Não é surpresa não. Está lá no finzinho, né? Pouca gente leu as três cartas. E talvez, se a gente perguntar, o que você lembra das cartas de João? Para muitas pessoas vai aparecer João como o apóstolo amado, o amor. João fala muito de amor na quarta. Mas ao ler, você verá que João escreve usando palavras simples para reforçar certezas cristalinas sobre os ensinos que não são novos, não eram novos naquela época. Eram ensinos que já haviam sido trazidos diretamente por Jesus, ou que foram revelados anos antes, através dos outros autores do Novo Testamento. Nada do que João escreve é ambíguo, nada é vago. Com esse estilo simples, João é firme
no compromisso de estabelecer verdades absolutas na mente dos seus leitores. E como no mundo de hoje, relativista, pluralista e tolerante, como naquela época, hoje também nós precisamos de convicção e de certeza. Meu propósito hoje é fazer uma introdução do que nós vamos estudar nesse novo ciclo de encontros aos domingos. E meu pedido a Deus é que você, que vai ouvir agora essa introdução, se motive a estar conosco. O que eu vou falar está baseado numa introdução também feita pelo pastor John MacArthur para as cartas de João. E de forma resumida eu vou fazer essa introdução focando 3 pontos. O primeiro ponto é o pano de fundo da carta, para que a gente entenda porque ela foi escrita, como ela foi, quando ela foi escrita e a lógica que tem com a igreja de hoje. O segundo ponto que nós vamos falar é sobre a chave para o nosso ministério. Todos nós que somos cristãos, nós temos um ministério, nós temos um dom, nós temos uma responsabilidade que Jesus nos deu para servir a igreja. Qual é a chave para que esse ministério seja eficaz? João vai dizer isso para a gente claramente. E o terceiro ponto que eu quero dividir com vocês são presentes. São 3 coisas que são evidenciadas na carta de João, que nos fará entender o valor dessas 3 coisas e nos apropriar delas. Então vamos lá para o primeiro ponto. O pano de fundo dessas cartas. Você sabe quem foi o autor dessas cartas? É óbvio, né? Alguém vai falar assim, foi João, né? Está brincando comigo, né? Se estamos falando das cartas de João, João é o autor. Não tem pegadinha não, é João mesmo. Mas nem sempre é assim. Se olhar na Bíblia, nós vamos ver uma carta lá, Filemão. E o autor é Paulo, não é Filemão. Você vai ver outra escrita lá, que é a carta a Tito. Que também não foi Tito que escreveu, quem escreveu foi Paulo. Mas esse é João mesmo. As cartas foram escritas pelo João. Que João é esse? O que nós sabemos desse? Ele é o apóstolo João. É um dos discípulos de Jesus. Fazia parte do círculo mais próximo de Jesus. Ele antes era um pescador, assim como seu irmão Tiago, que também foi discípulo. Vocês vão lembrar aqueles que cresceram na igreja, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro não era irmão de João e Tiago, mas João e Tiago eram irmãos. E ele era sobrinho de Maria, mãe de Jesus. A mãe dele era irmã de Maria. Ele foi o único discípulo que morreu de morte natural. Todos os outros discípulos foram assassinados, sacrificados pela fé em Jesus. Mas João teve o privilégio de viver até a longa idade e morrer de morte natural. Ele foi o único discípulo que esteve entre os apóstolos, ou que entre os apóstolos esteve ao lado de Jesus durante o julgamento e a crucificação. Quando Jesus foi pego, todos os outros fugiram ou olhavam de longe, como o caso de Pedro. Mas João estava perto. João estava tão perto, ali da cruz, que Jesus mandou que ele cuidasse de Maria. Foi a ele que Jesus confiou a responsabilidade de cuidar de sua mãe. E ele também foi um dos primeiros a ver Jesus ressuscitado. Esse é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. E é o mesmo João que escreveu Apocalipse. Eu estou relembrando você de tudo isso para que você perceba o peso do fato dos seus ensinamentos serem inspirados pelo próprio Deus, como toda a Bíblia,
Mas mesmo que você não dê a devida importância para isso, vale a pena considerar que essas cartas foram escritas por uma testemunha visível que viu o que aconteceu, uma testemunha de primeiro grau. Ele estava presente, ele ouviu, ele aprendeu com Jesus. Vale a pena a gente ver o que próprio João diz no início da sua primeira carta. 1 João 1, de 1 a 3. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Lembra lá no Evangelho, ele fala, no princípio era o verbo. Aqui ele está falando a palavra da vida. Ele está falando a mesma coisa lá e aqui, está falando de Jesus. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Qual a situação quando João escreve essas cartas? João já estava bem velhinho. Quase todos os estudiosos bíblicos aceitam que essas cartas foram escritas entre os anos 90 a 95. João escreveu quase ao mesmo tempo quando ele escreveu o Evangelho de João, provavelmente depois dos anos 80, e o livro de Apocalipse. Entende-se que João morreu provavelmente no ano 98 depois de Cristo. Então, se você pensar que João foi discípulo de Jesus, e sei lá que idade nós vamos dar para João quando ele era discípulo de Jesus, mesmo que a gente fale que ele tivesse 25 anos, para a gente pôr uma data. No ano 98, ele já devia estar com pelo menos 90 anos ou coisa parecida, próximo disso. E até esta data, até morrer, ele pastoreava as igrejas da Ásia Menor a partir de Éfeso. E é a essas igrejas que ele muito provavelmente escreveu esta carta. Mas essas cartas serviram também a todas as igrejas da época e a todas que vieram depois, e nós vamos ver que inclusive para nós. É fácil assumir que depois de tudo isso que havia ocorrido, houvesse muito desânimo entre os cristãos. A menos de João, todos os discípulos, como eu já disse, tinham sido assassinados. Jerusalém havia sido destruída completamente pelos romanos no ano 70, depois de Cristo. João tinha sido, além de preso, ele já tinha sido preso, já tinha sido exilado, de lá do exílio que ele escreve Apocalipse, que Deus revela para ele o Apocalipse. Considerando tudo isso, é natural, é compreensível que existisse muito desânimo entre os crentes e até João. A cidade de Jerusalém, com tudo o que ela representava, para os judeus, para o início do cristianismo, não existia mais. Estava acabada. Os cristãos perseguidos. E não bastasse isso, onde o adversário das igrejas não era a perseguição reinante, e sim os falsos mestres que entravam, ou que de dentro dela atacavam o evangelho de Jesus. Deus usou a força do ensino de João, a sua defesa inabalável das verdades absolutas, para destruir o falso ensino que atacou com força a igreja nos primeiros séculos e que ainda
usado por muitos falsos profetas, faz ataques tremendos sobre as verdades da Bíblia e sobre as nossas igrejas. Veja que interessante, o apóstolo Paulo, que foi ele que fundou a igreja onde João estava quando escreveu as cartas, a igreja de Éfeso. Muito antes de João mudar para lá, ele predisse sobre os falsos profetas para os líderes daquela igreja. Atos 20, de 28 a 31, diz assim. Aqui eu acho que provavelmente Paulo está escrevendo isso uns 30 anos antes de João escrever a carta dele. Talvez, se não for 30, uns 25 com certeza. Cuidado de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo está falando assim, colocou como os bispos, porque Paulo chama os líderes da igreja de Éfeso para conversar com eles. E por isso esse verso desse jeito. E ele fala assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. É impressionante. Anos antes, Deus, o Senhor da história, preservou João, a testemunha viva, para fazer o papel que Paulo anos antes já predisse que iria acontecer, e João tinha o papel de combater e defender as igrejas dessas falsas doutrinas e desses lobos ferozes e enganadores. Hoje, nas igrejas, nós temos os mesmos riscos. Estamos expostos aos mesmos perigos. E por isso vale a pena estudar as cartas de João. A gente vai entender um pouco de onde vem o liberalismo que reina em muitas igrejas, onde o que importa é como você se sente, não é o que você faz. Ou de onde vêm rituais místicos, que para você ser abençoado você tem que fazer determinadas coisas. E João vai dizer para a gente o que é a verdade, de maneira clara, absoluta. Deixa-me agora dividir com vocês o que João nos ensina sobre a chave de um ministério eficaz. Então, entendido um pouco de pano de fundo, o que faz a diferença? Obviamente, além da salvação em Jesus, do Espírito que está em nós, mas o que faz a diferença e é a chave para o ministério eficaz que João nos aponta? Eu vou usar um texto de Efésios 4,15, e Paulo escreveu assim, lá em Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Qual que é o objetivo do nosso serviço na igreja? Qual é o objetivo do ministério? E quando nós estamos falando na igreja, nós estamos falando de pessoas que foram salvas. Então, o objetivo do ministério é fazer cada um de nós, a igreja, crescer para atingir a estatura de Cristo. A estatura de Cristo é o caráter de Cristo. É isso que Deus quer de nós. E Paulo está falando assim, que isso é conseguido quando seguimos a verdade em amor. Quando você lê as cartas de João, você percebe que João é firme, João é absoluto, ele é defensor intransigente da verdade. Ao mesmo tempo,
Seu ensino enfatiza o balanço que deve existir entre a verdade e o amor. O amor do Espírito é uma doutrina agradável, é graciosa. E é mesmo, nós cantamos aqui sobre o amor de Deus para nós, sobre o amor de Jesus por nós. Mas não basta ter amor, gentileza e graça e abandonar a verdade. A ignorância e o erro precisam da verdade. Não é suficiente se aproximar das pessoas com o sentimentalismo tolerante, que muitos querem hoje no mundo que está aí, e dentro da igreja também. Isso não é amor genuíno. O amor genuíno tem a verdade em si. Vocês lembram lá de 1 Coríntios 13, onde fala do amor, né? E no 13:6 fala assim: o amor se alegra com a verdade. Por outro lado, não basta a ortodoxia desprovida de amor. O rigor da letra, desprovido de amor, desemboca em autolouvor, desemboca em autoglorificação, em autovalorização. Pecados que foram tão combatidos por Jesus em relação aos fariseus, que buscavam seguir a letra, sabiam o que era a ordem, os mandamentos que Deus tinha dado, mas faltava amor. Não é bom quando a verdade está desprovida do amor. Ela se torna fatos frios, opressores e sem atração. João é referência em não negociar a verdade, mas dispô-la integralmente, fundamentado no amor. Isso é algo que a gente precisa aprender. John MacArthur diz que nas epístolas de João encontramos o apóstolo do amor, sem, no entanto, ceder uma mínima parte da verdade. Nas cartas, João fala dos que estão na luz e daqueles que estão nas trevas. Ele fala daqueles que confessam os seus pecados, mas ele também fala dos que negam serem pecadores. Ele fala que alguns são obedientes a Cristo e outros são desobedientes. Que existem os que amam ao próximo e os que não amam. Fala dos que amam a Deus e dos que não amam a Deus. Dos que são dignos e dos que vivem em pecado. Dos que fazem a vontade de Deus e dos que não fazem a vontade de Deus. Dos que acreditam em Jesus e dos que não acreditam em Jesus. João mostra a verdade de forma direta e simples, preto e branco, não tem cinza. Nada é relativo, nada é ambíguo nas cartas de João. Ele nos faz entender os fundamentos da vida cristã, firmando o que é absoluto, o que é inegociável, mas sempre com o carinho e o amor do pastor. Vamos, através dessas cartas, nos nossos estudos, aprender sobre a verdade, em termos direitos de um homem compromissado com a verdade, mas também de alguém com um coração de puro amor. Confesso que eu estou longe desse equilíbrio. Equilíbrio entre a verdade e o amor. Eu peço enormemente que Deus me transforme com o estudo que a gente vai ter, para que eu saiba amar sem abrir mão da verdade. E também que eu seja firme na verdade, mas demonstrada com amor genuíno. E acho que todos nós queremos poder ter esse presente de Deus. Porque o mundo e a igreja de hoje precisam desesperadamente deste equilíbrio entre verdade e amor.
Hoje, vocês vão concordar comigo que se você se apegar à verdade da Escritura, sem ambiguidade, sem ser vago, se você defender a verdade absoluta da Escritura, muitos vão lhe dizer que está faltando amor. Você muitas vezes vai ser taxado de fundamentalista, desprovido de amor. Mas tenha uma coisa certa: se firmar na verdade, nada pode estar mais distante da verdade do que essa forma de pensar de que quem se firma na verdade é intolerante. João foi amante da verdade. Ele amou a verdade, o Deus da verdade, e Jesus Cristo, que é a verdade encarnada. Não estaremos cumprindo com o objetivo do nosso ministério, do nosso serviço, se não equilibrarmos em nossa vida, em nossas palavras, em nossas ações, no nosso testemunho, amor e verdade. Um balanço perfeito. E a gente vai ver isso nas cartas de João. Vamos caminhando para a nossa conclusão. Agora eu quero falar para vocês sobre presentes que estão dentro dessas cartas. 3 coisas que o estudo das cartas de João nos faz entender e nos dá a chance de nos apropriarmos. As 3 coisas, posso dizer que são presentes que o estudo das cartas de João traz, e eles estão relacionados com o objetivo de João ter escrito essas cartas. O primeiro presente é alegria. Veja comigo aí em 1 João 1,4. 1 João 1,4, primeiro verso que está lá em cima. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João nos escreve com o propósito de trazer-nos completa alegria. A palavra completa é muito importante. Não se trata de uma alegria passageira ou parcial. É alegria completa. Não vai faltar mais nada. Agora, pensa isso naquele tempo, quando João está escrevendo, nas dificuldades daquele tempo que a gente falou aqui muito rapidamente. E a importância dessa mensagem. A situação da igreja era difícil. A perseguição trazia perigo. O ocorrido até então podia trazer desânimo. João já estava velho, era o único que tinha sobrado dos apóstolos. Os falsos profetas provocavam crise quanto à verdade. Mas João tinha um grande propósito, maior do que mostrar a verdade. Ele diz: para que a sua alegria seja completa. Esse objetivo é o mesmo para você hoje. Não é só a apresentação da verdade, mas é que você experimente a alegria que a verdade produz. João não está dizendo nada de novo. Ele está relembrando aquilo que Jesus disse, que aparece nesse verso que está aí no talão, João 15:11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. É Jesus falando isso. Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O propósito de Jesus revelar a verdade é para que a verdade produza alegria completa em nós. O propósito de João ser preto ou ser branco, ser claro, não ser ambíguo, é para que a gente conheça a verdade e a verdade produza alegria em nós. O primeiro presente que nos está sendo oferecido ao estudar as cartas de João é a alegria completa. Belo presente, né? Quem não quer? Vamos para o segundo presente.
santidade. Leia comigo aí, 1 João 2:1. 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. O segundo presente que João nos oferece são os caminhos para ter uma vida íntegra, sem pecado. Isso chama-se santidade. João também ouviu isso de Jesus. Lembra aquele fato quando Jesus cura o paralítico? Quando Jesus cura o paralítico e depois encontra com ele no templo, Jesus disse o que estava ali no texto. Que é em João 5,14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhes disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Deus nos quer santos, como Ele é santo. Deus nos quer cheio de alegria, mas Ele também nos quer santos, livre dos pecados. E a carta de João vai nos ajudar a entender isso, como isso é possível. Para completar o pacote de presente, vamos ver o terceiro presente que a gente pode ganhar ao estudar as cartas de João. O terceiro presente é segurança. Segurança de vida eterna. 1 João 5,13. Novamente ele fala por que ele está escrevendo essa carta. Escrevi-lhes essas cartas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Ele está escrevendo para crentes. Ele está escrevendo para nós, igreja, aqueles que creem no Filho de Deus, no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. João quer que você tenha alegria plena, quer que você não peque mais, e quer que você saiba que você tem vida eterna. Jesus, através de João, está nos dizendo que quer eliminar sua tristeza, seu pecado e sua dúvida. Você não precisa viver com medo. Você não precisa viver com dúvida. João quer que tenhamos segurança na vida eterna. Ele também aprendeu isso com Jesus. Está aí no outro texto de João 3:15 e 16. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí o texto que a gente conhece muito, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas são 3 coisas que Jesus quer consolidar na sua vida: alegria, santidade e segurança. As cartas de João são meios que Deus providenciou para que a gente aprenda essas 3 lições, para que a gente se aproprie desse pacote com esses 3 presentes: alegria, santidade e segurança. Assim, nosso propósito ao avançar nos estudos da carta de João e até o fim do estudo, é que Deus tenha trabalhado em nós para honrar o propósito de sua Escritura, para que a gente tenha alegria completa, para que a gente esteja mais preparado e ávidos para não pecar, e para que tenhamos segurança de que temos a vida eterna. Deus vai também trabalhar em nós para que o nosso testemunho não negligencie nem a verdade, nem o amor, mas que sejamos de fato sal e luz,
testemunhando o Evangelho com uma vida que demonstre o balanço perfeito entre verdade e amor, sem negligenciar nenhum dos dois. Eu espero que o Espírito Santo tenha feito você perceber o valor de estudar essa palavra e de motivação para você se juntar a nós aos domingos pela manhã, para que a gente possa estudar junto essa carta preciosa, as cartas preciosas, super atuais, importantes para a igreja, importantes para cada um de nós individualmente. Nós vamos começar esse estudo no domingo, dia 28/5, não no próximo domingo. No próximo domingo nós não vamos ter o estudo dominical. E você é convidado para estar conosco. Vale a pena. Que Deus abençoe cada um de nós, que a gente possa se entregar e ter vontade de aprender da verdade e perceber o amor que Jesus tem por nós, para nos dar alegria, para nos tornar santo cada dia mais, livre do pecado, e para nos dar a segurança da vida eterna. Amém? Vamos orar? Paizinho de amor, obrigado pela tua santa palavra. Agora, Senhor, nos desafie a aprender mais de Ti. Nós pedimos, Senhor, a bênção do Senhor sobre essa igreja. Mas pedimos também, Senhor, que o Senhor mobilize cada um de nós a querermos aprender mais de Ti. Abençoe os estudos do domingo de manhã, que ao estudar as cartas de João, nós podemos ser cristãos mais alegres, mais santos e mais seguros da vida eterna em Jesus. Em nome de Jesus. Amém.